Vamos lá, boa noite o pessoal, boa noite pessoal de casa. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Wendel Carvalho, nutricionista. Showman da saúde. Nosso amigo aqui, Alexandre Barros. Seja muito bem-vindo, Alexandre Barros. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Espero que seja um podcast bem produtivo aqui. Com certeza será. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Boa noite, meu amigo Cleivan, meu amigo Ítalo, a todas as câmeras aqui presentes. Antes de iniciar, o programa, eu gostaria de pedir aos colegas que estão nos assistindo, curte o vídeo, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Como é, Ítalo? A sequência que tu escuta lá? Curta e compartilhe. Curta e compartilhe para que ative o sininho para que outras pessoas, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais gente e ter acesso a esse conteúdo que nós vamos trabalhar na noite de hoje aqui com o nosso amigo Alexandre. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos iniciar aqui perguntando sobre Cleivan. Acho que é importante ele se apresentar um pouco para que todos possam conhecê-lo, né? Quem é, onde atua, quanto tempo, só para dar uma introduzida, né? Gente, o meu nome é Alexandre Barros, né? Eu sou formado em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará, com mestrado em biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou da época que nutricionista era mais conhecido como cozinheiro ainda, né? Nutrição ainda... Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro, os meus colegas que entraram por direito, né, para medicina, Alexandre, você já sabe arear a panela, né? Já sabe fazer um feijãozinho. Porque realmente nutrição era um campo desconhecido ainda, em 1996, né? Acho que o Ítalo não era nem nascido ainda. Caralho, tu fez faculdade em 96, cara? 96. Eu nasci em Ele é da minha 97. idade. Mentira, Ítalo, tu não é de 97 não. Sim, é verdade. Deixa de mentira. 96, né? É da minha idade. E aí eu entrei em crise existencial, desisti 2 vezes da faculdade, tranquei a primeira vez, fui pro exército, aí me formei oficial do exército, né? Aí depois o exército estava com os planos aí de me mandar para um local distante, né? O quartel ia se mudar e tudo, e realmente eu não aderi à vida militar e voltei para a vida civil, voltei para a faculdade. Depois entrei em outra crise existencial, desisti da faculdade, tranquei na verdade, né? E fui ser músico. Trabalhei como músico profissional durante alguns anos. Cara, que legal. Tocando em casamento, festa, batizado, tocava o quê? enterro de sogra. Só momentos felizes, né? Eu tocava violão, guitarra e violoncelo. O cara virou músico mesmo completo, né? Só faltava a bateria, né? Não, bateria nunca toquei não. Nunca mais. Teve corda, a gente desenrola. Teve corda, a gente... Bacana. Aí pronto. Aí depois da música eu voltei para nutrição, terminei a faculdade, né? Continuei sendo músico e nutricionista por um tempo, porque a música ainda é uma paixão minha, né? Mas aí eu tive que escolher, né? Porque as demandas começaram a aumentar na nutrição e eu comecei a trabalhar em empresas que queriam me mandar para outros estados e eu não consegui conciliar com os compromissos da banda, né? Aí eu abandonei a banda e fui ser nutricionista em tempo full time, né? Tempo integral. E o seu trabalho na nutrição, ele era, nesse período, era voltado para alguma área específica que você falou de trabalhar em empresas? Pronto, ótimo. Olha, quando você se forma, ainda mais quando você se forma nos anos 90, você atira para o primeiro lugar que aparecer. Então eu já trabalhei na nutrição, eu trabalhei em cozinhas industriais, trabalhei em UTI, já fui responsável por 5 UTIs num hospital grande lá em Fortaleza. Aí depois entrei para a área de prefeitura, passei em 2 concursos públicos, né, que futuramente eu acabei deixando, né, para ter outros objetivos. E depois fui para a docência. E concomitantemente eu sempre atendi consultório durante todos esses anos. Então já são 20 anos de consultório, né, atendendo e trabalhando paralelamente nessas áreas. Hoje eu estou só mesmo no ensino e no consultório. Hoje eu tenho 19 consultórios em 19 cidades diferentes. Bacana. Rapaz, que tour, viu? O cara saiu do exército para ser músico. Passou quanto tempo no exército ainda, Alexandre? Passei 3 anos. 3 anos. No exército, foi músico.
e depois voltou para nutrição. Voltei para nutrição. É uma experiência bacana. Realmente eu vi que era minha paixão, né? Quando eu tentei, sabe aquela coisa que você tenta largar e ver que não consegue? Rapaz, eu nasci para isso. Era um propósito. Era um propósito. Você estava todo tempo tentando fugir, mas estava todo tempo sendo levado de volta ali para... Exatamente. Eu tentei assim, porque tentei atirar para todo lado. Eu nasci para ser nutricionista, é isso que eu vou fazer. É minha vocação, é minha paixão. Mas ainda faltou coisa aí, né? Fotografia. A fotografia é um hobby, né? Que eu comecei a estudar. Comecei a estudar fotografia em 2013. Comecei a estudar fotografia. Aí eu comprei o equipamento, fui estudar, né? Comprei alguns materiais, fiz alguns cursos. Né? Fazia muito selfie assim próprio? não, porque eu não queria. Na época ainda, eu aprendi a fotografar ainda com filme ainda, cara. Tu acredita? O meu avô, ele tinha ele trabalhava também como fotógrafo, né? Então eu aprendi a revelar aquela sala escura com luz vermelha, com filme fotográfico, né? Legal. Eu comecei com meu avô ainda com fotografia de filme mesmo, aqueles filmes de 36 poses da Kodak, né? Dava pra revelar? Não, eu revelava. A gente revelava com os reveladores e tudo. Mas tinha aquela revelação que você colocava na água, assim, depois botava de penduradozinho no com varal. a luz vermelha, porque se acendesse a luz natural queimava todas as fotos, entendeu? Eu aprendi ainda a fotografia raiz. Aí depois eu fui estudar a digital, porque eu tive que reaprender novamente fotografia, porque mudou totalmente o conceito, né? Porque hoje ou você se atualiza... Interessante você tocar nesse ponto, porque você falou da Kodak. E você falou, se você não se atualiza, se acaba. E a Kodak se acabou porque não se atualizou. Exatamente. A história da Kodak tem nada a ver com aqui, mas é interessante a gente pegar o gancho desse ponto, porque a Kodak, até onde eu sei, né, tinha um funcionário da Kodak que ele apresentou na Kodak o projeto da câmera digital. E negaram, não aceitaram. E ele saiu da empresa e foi investir no digital. E a Kodak acabou, cara. Acabou. Hoje a câmera é digital. A Kodak ela não seguiu esse caminho, esse crescimento, né, exponencial, não acompanhou o mercado nisso e ficou para trás. Olha aí como você começou e onde você está hoje. A gente está aqui gravando com câmeras digitais, o que seria muito difícil há tempos atrás. E eu trago essa analogia para a nutrição. De quando eu me formei até agora, a nutrição evoluiu muito. Né? Como eu falei para vocês, inicialmente, o meu pai queria que eu fosse dentista para trabalhar com ele, né? Que o papai era fazer dentadura. Então ele queria ter um filho dentista. Da época da dentadura. Hoje em então, dia você coloca o dente. Fingindo que não sabe. Você acha que esse dente dele é de verdade? Não, meu dente é de verdade. Meu dente é de verdade, sim. Nunca coloquei o nome dessa profissão, como é o nome? Era... Protético. Protético. Como é o nome do teu? Meu protético? O meu dente é de verdade. Aí o papai ainda é. Né? Pô, assim, meu filho, você vai deixar de ser dentista para ser cozinheiro? Como é que pode? Cozinheiro. Porque, cara, em 1996 ninguém sabia o que era nutrição. Né? Era uma profissão nova. Aí, de 2002 para cá, é que realmente tem evoluído, né? Por exemplo, para eu conseguir aprender nutrição esportiva, eu fui aprender dentro do UTI, não tinha curso de nutrição esportiva. Eu fui o primeiro nutricionista esportivo da região norte. Aqui eu fui o primeiro a chegar, não tinha um nutri que passasse suplemento, não tinha um nutri que trabalhava com atleta. Eu fui o primeiro, em 2008, que chegou aqui. Quando eu cheguei aqui em Sobral, tinha eu mais uns 5 nutricionistas, né? Todos atuavam nessa área clínica, mas nenhum na área esportiva. É tanto que as lojas de suplemento aqui de Sobral foram deslanchadas depois que eu cheguei. Hoje você trabalha com nutrição esportiva. E clínica também, né? Clínica também, né? Também, porque não tem como desvencilhar uma da outra, né? Porque, querendo ou não, o esporte ele visa saúde. Então, às vezes o cara faz esporte, mas tem diabetes, faz esporte, mas é hipertenso, faz esporte, mas tem colesterol alto. Então, você tem que trabalhar o aspecto esportivo, o aspecto de saúde, o aspecto emocional, ou seja, a nutrição hoje ela envolve muitos leques assim, de conhecimento. Então, ou o cara se atualiza e estuda todo dia, ou o mercado te destrói. Então você trabalha do atleta a tipo assim um idoso que pratica uma atividade física,
Né? Você sabe que ele tem minha idade, você tá chamando ele de idoso, né? Não, mas calma. Você sacou isso aí, não? Não fique vermelho, não. Você tá ligado que ele tem minha idade, né? Aqui na mesa a gente tá bem dividido, né? Que tem a gente que faz a parte esportiva e ele que é só a clínica, que não faz nada. Cuida de filho. Se cuidar de filho for atividade física, você pode passar alguma coisa pra ele. Eu acho que não é. É porque De toda vez que a filho, gente é. liga pra ele, né? Porque eu tô aqui com meus filhos. 8 filhos, parece que ele tem 8 filhos, cara. Só são 2. É um bando de moleque chorando, parece que tem uns 8, só são 2. Eles vão passar por isso de novo. Não, faz parte. E aproveitando o gancho, já que a gente está falando de nutrição esportiva, né, e suplementação, já chega muita gente, Alexandre, no próprio consultório, o pessoal que vai iniciar lá na musculação e tal, o Ítalo já tá achando graça. É igual aquelas perguntas do programa do Sérgio Um amigo meu queria saber se tomar bomba. A minha tia queria fazer essa pergunta, assim. Um amigo dele quer saber se tomar bomba. Não, na verdade, Não, deixa eu perguntar aí. o pessoal chega no programa e diz assim, Alexandre, Pessoal. passa uma dieta pra mim, passa uma dieta. Aí o Alexandre, olha, mas eu quero crescer, eu quero ficar forte. Aí o Alexandre vai lá, não, vou te passar aqui a dieta. Mas aí o Alexandre vai passar a dieta. Cresce cabelo também? E o suplemento? O Alexandre vai passar o suplemento, mas não tem mais nada não, assim, um hormôniozinho, uma coisa. O pessoal procura muito isso daí também. O nutricionista em si, ele não tem prerrogativa para prescrever hormônio, mas a gente trabalha em parceria com médicos. Né? Sim. Que quando o paciente realmente, ou ele já vem tomando hormônio, ele já vem para consulta já com a prescrição de hormônio, ou então ele solicita um encaminhamento. Aí nós encaminhamos caso o paciente tenha necessidade, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a testosterona baixa, ela não é culpa de uma baixa produção hormonal de doença, é por culpa do teu estilo de vida. Se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você não treina, naturalmente a tua testosterona vai ser baixa. Entendi. Naturalmente. Então, Tá vendo? muitas vezes você ajustando a dieta, dormindo bem, dormir bem não é dormir muito. Entendi. O pessoal acha, eu tenho que dormir 8 horas por noite. Não, se você dormir 5 horas, mas aquelas 5 horas bem dormidas, é melhor do que você dormir 10 horas daquele sono pingado, né? E vocês falam de mim que eu durmo um pouco e tal. Não, a eu gente não durmo, fala que você eu dorme nem- pouco, você tem uma vida de velho. Ele dorme 9 da noite e acorda 4 da manhã. É outra É história. o cara que mora no sertão. Você não vê. A gente o tem um agricultor. treino ali, um amistoso do nosso time. Eu não posso? 9 horas já tô na casinha. Cara, os caras marcam 9 horas da noite pra jogar Racha. bola. Que hora eu vou Racha dormir? 9 horas. Racha 9 horas da noite. Melhor horário pra se jogar, clima. tudo. Só Não, quem o tem melhor muito filho. horário do racha a gente joga bola 5h30 da manhã, cara. Não, das 6h30, 7 horas o sol já tá infernal. Mas então, ele tem uma vida de velho, é diferente. Esse não dorme por causa das crianças e eu porque sou louco alucinado, que no durmo tenho várias insônias, mas de resto ele só é velho mesmo, não tem mais nada aí. Pois é, mas assim, falando aqui dos hormônios, né? Então, assim, muitos pacientes hoje realmente fazem uso de hormônio. Hoje é muito mais indicado por médicos, né? Quando eu comecei a trabalhar na área, Virou uma consulta. era o pessoal... Não, Ô, Foi pô, tô ótimo. interessado eu no trouxe, assunto. não, eu trouxe um Ei, David, coloca Tô aí. ouvindo eu do trouxe um profissional. convidado certo. Momento Anderson consulta. Bota aí. Vai botar. Um amigo dele. É um amigo meu que quer saber. Depois eu passo o pix pro seu amigo. Tá, pronto. Aí o que acontece o quê? Muitas vezes o paciente ele chega, né? Olha, eu estou tomando um recurso ergogênico hormonal, porque existe o ergogênico nutricional, que é o suplemento, a whey protein, a creatina, Sim. né? O ergogênico hormonal ou farmacológico, que se chama, que são os hormônios em si. Né? Aí realmente você tem um avanço grande, mas eu digo o seguinte, tem que ser muito bem acompanhado por um médico especialista da área, né, um endocrinologista, um nutrólogo especialista, para você realmente não ultrapassar a dose. Porque Entendi. se você saturar o organismo de hormônio, o que é que acontece? Então, o que é que o teu corpo pensa? Não, já tem muito hormônio, então eu vou parar de produzir, porque ele já tem muito. Então, se você ficar muito tempo suplementando hormônio, quando você parar de tomar, pode acontecer do teu corpo não estar mais produzindo. Então, muitas pessoas que tomam por conta própria, sem acompanhamento médico, correm o risco de ter até atrofia de testículo por conta disso. Esse é o mito, que é o que falam assim. Na verdade, o pessoal diz assim, olha, quem toma o hormônio, o cara fica impotente. Broxa. Não, pelo Mas contrário. o que o Alexandre está explicando é interessante, porque na verdade o cara que toma em excesso, se ele parar de tomar, porque o corpo dele entendeu que ele não precisa mais produzir, aí ele para de uma vez, aí pode acontecer, não é Você isso? tá tomando ainda? Hã? Não, eu tô Só quero- me informando.
Pra quando precisar eu tomar. tomar. Não é que ele auto-explica, né? Eu acho que ele tá falando pra ele, olha, não faz não isso. Pare. Não para. Agora, assim, muita gente, é bom explicar até para os espectadores, que muita gente confunde suplemento com hormônio. Muita gente mesmo, né? Eu tenho muitos pacientes, adolescentes, que chegam lá no consultório com as mães, né? Aí a mãe chega lá toda revoltada. Olha, doutor, fale pro meu filho não tomar essas coisas que é hormônio. Minha senhora, o whey protein não é hormônio, o whey protein é um tipo de leite. E pelo contrário, é um leite parecido com leite materno. Então, o seu filho mamou? Mamou. Então ele tomou whey protein quando era criança. Toma um susto. Eu também não sabia dessa não, então meu menino tomou já o whey protein. Se você for pegar aquelas latas de leite NAN, Nestogênia, aqueles leites para criança, se você for ler o rótulo, tem lá proteína isolada do soro do leite. Em outras palavras, whey protein. Então, a whey protein é uma proteína que está dentro do leite, corresponde a 20% do leite, e é uma proteína que mais se assemelha ao leite materno. E não tem nada a ver com hormônio, nada. Então, os suplementos esportivos, muita gente confunde, não vou tomar porque pode dar problema. Não. Suplemento esportivo, ele não é hormônio. Eles são alimentos com concentrações aumentadas daquela substância. Em uma quantidade tal que vai te dar o quê? Uma vantagem alimentar na frente de quem não está tomando. E por que a Tadalafila tá nesse meio aí? E a maca peruana. Agora a turma tá tomando Tadalafila com arginina, maca peruana, tribulus terrestre. Já ouvi dizer. Porque Um amigo meu. A Tadalafila é da família do Viagra, não é isso? A Tadalafila já entra como recurso farmacológico. Aí já é um vasodilatador. Mas você passa isso também, não pode prescrever nada de natureza farmacológica. Só maca peruana, tribos terrestres, né, que são suplementos, que são os fitoterápicos. Aí sério, Anderson, mas não tem nutricionista aqui. Eu tô falando sério. Não, já falando sério, ele não consegue. Mas não tem nutricionista que coloca isso? A Tadalafila é um medicamento. Então, é um medicamento. Tem que ser prescrito. Mas nutrólogo. Um nutrólogo, um endócrino. Qualquer médico. Tá. A Tadalafila já é um vasodilatador, já tem outras funções, entendeu? Mas, assim, existem, por exemplo, certos suplementos que são vasodilatadores. Você tem a arginina, que é um excelente vasodilatador, que você pode comprar em qualquer farmácia. Né? Você tem a ornitina, a citrulina, que são vasodilatadores e não são medicamentos. Então, é um efeito bem mais tranquilo do que a Tadalafila. Quanto você considera que é a tua importância hoje dentro do cara que pratica esporte de forma amadora, quer só ficar condicionado, né? Porque é o seguinte, tem o quê? Tem a academia, tem o nutricionista e tem o cara. Certo? Tem o cara nessa história aí. Eu falo porque eu já passei por um processo de perda de peso e, assim, quanto você considera que é o teu papel hoje, em percentuais, assim, dentro do sucesso do cara? Olha, eu vejo muita gente chegar no consultório com assim, queixa, Alexandre, eu tô treinando há 2 anos, 1 ano e meio, não vejo resultado, cara. Chega frustrado, sabe, querendo desistir. Olha, qualquer resultado, Alexandre, assim, ou só de emagrecer, ou só de ganhar massa? Olha, a gente não existe nutricionista para emagrecer, nutricionista para ganhar massa, existe nutricionista para te trazer saúde, né? Agora a gente vai te orientar naquele objetivo, ou seja, a gente vai adaptar a sua alimentação para o objetivo que você quer. O paciente chega, Alexandre, eu quero perder gordura e ganhar massa. Dá. Um bom treino, aí é que entra aqui. Você tem que ter um bom personal, né? Porque se você tiver um personal bom, um bom nutricionista, e os dois consigam conversar bem entre si, você tem resultados muito bons. Agora ninguém faz milagre sozinho, ninguém trabalha sozinho hoje em dia, né? Então a equipe, você tendo um bom personal, um bom nutricionista, e caso tenha algum problema de saúde, um bom médico, caramba, olha, a tua evolução é monstruosa. E o cara tem uma disciplina, né? De seguir o que os profissionais orientam. Porque na verdade tem que ser. Mas é que também eu já vi uns negócios que ele passa assim, ó, você tem que pegar uma folha lá do topo do Leão da Montanha, você tem que pegar uma folha da época do Australopithecus, aí sim, cara, dá um desânimo pro cara fazer uma dieta, entendeu? Já vi coisas assim. Se tu chegar nessa parada, sai perto. Você entendeu? Sai Parece que a alimentação ela é uma coisa impossível de você conseguir. Eu entendi, porque assim, ficou o nutricionista... Fala mais próximo um pouquinho aí. Tá bom aí, David? Tá beleza? O nutricionista ficou meio taxado de um cara que passa uma dieta cara.
Eu não vou porque é caro. O cara vai mandar eu comer o biscoito que não tem. Não, caro e difícil. Devia vir com a música. Tananã, Tananã, já missão é impossível. missão impossível nessa Você parte. sai do nutricionista, você sai assim já, ó. Onde eu vou achar isso aqui? E aí a musiquinha. Não, e muitas vezes, Clay, vamos ser sinceros, pô, o cara não tem dinheiro, às vezes o cara pode ter. Não, Cara, eu já saí do capitalismo, nutricionista e passei 2 semanas para iniciar a dieta, porque o cara tinha que ir no mercantil, atrás de tudo. E era uma dificuldade. Pronto, agora é uma cara. Eu quero entender isso aí. A minha experiência em PSF, trabalhei 10 anos em PSF, né, que eu fui concursado em 2 prefeituras aqui perto e trabalhei indo com o pé na lama mesmo, no distritozinho, casa de piso de barro, casa de taipa, para montar a dieta. Simples, né? Simples. Então, assim, eu tive que aprender a montar a dieta para esse tipo de paciente. Então, foi uma escola para mim muito grande. E hoje, por exemplo, muitos dos municípios que eu atendo são municípios que eu atendo pacientes carentes. Tem paciente que traz o dinheirinho lá contado, na moedinha, para pagar a consulta. Entendeu? Olha, doutor, tá aqui, eu estou pagando a consulta, mas não tenho condições de comprar um whey protein. Tudo bem, então vamos conseguir aí com banana, ovo, com farinha, entendeu? Legal. Com bacon, com banho de porco, vamos dar um jeito. Vamos tirar a proteína, a vitamina de onde a gente do Já, alimento. já interessa, Dá- porque a coisa e parece dá pra impossível. trabalhar assim. É porque, infelizmente, a gente chegou, o mundo está tão pasteurizado, né, que o Nutri que não entra na modinha, ele é tido como desatualizado. Então tu não passa esse produto, então tu tá desatualizado, cara. Tu tem que prescrever isso. Se tu não prescrever esse produto aqui que está na novidade do mercado, tu não tá dentro do Com os nomes americanizados. tu não tá dentro da nutrição, entendeu? Então, assim, muitos Nutri se sentem constrangidos em fazer dieta simples. Eu não tenho vontade nenhuma de ir nutricionista, Pois é, porque eu já vi esse tipo de coisa. tem Por alguns que se exemplo. sentem constrangidos. Pô, eu tenho que passar coisa difícil, porque senão vão dizer que eu estou desatualizado, que eu não estudo. Né? Eu levo muito disso aí. Tem muitos colegas, né, que falam, Alexandre, tu tá muito desatualizado, tu ainda usa isso aí na tua dieta. Usa e vou continuar usando. Arroz com feijão, macarrão, farinha, eu vou usar. Né? Tu passa pão pro teu paciente? Passo pão. E é bom. Né? Agora sim, o cara não pode virar sócio do padeiro, né? O problema é isso. Né? O problema não É com bom. massa fina grande, meu irmão, de manhã. O problema não é o pão, o problema são os pães, né? Esse é o problema. Então, assim, eu sou conhecido como um Nutri que passa as dietas baratas, porque eu danço conforme o paciente me fala. Eu pergunto, você tem condições de adquirir esse produto? Alexandre, não tenho. Então, ótimo, então vamos fazer do jeito que você pode. É tanto que só o tempo de anamnese da consulta, só o bate-papo que eu tenho com o paciente, são 40 minutos só para descobrir o que ele come. 40 minutos da consulta é só para eu saber como é a vida dele, os horários, onde é que ele tá. Pô, tu vai estar onde? Que horas, na hora do lanche, cara, eu vou estar no trabalho. Tu vai ter tempo de lanchar? Alexandre, não vou ter. Então, eu não posso Alexandre, eu acho que a gente tem que fazer um reality, você pegar um senhor de idade igual a mim, fazer esse trabalho aí, pra gente mostrar Senhor que no de podcast idade, a você mudança. disse que ele tinha a mesma idade que você. Eu posso, você não. Apesar de parecer ter mais que a Não, gente, sou mas novo. a gente pode. Então vamos fazer um reality pra gente mostrar a Eu dieta topo. barata. Top, Show? top. Mas Top, e dá pra ter resultado. Eu tô com 96 quilos agora, Mas tu tem 1,80m quanto? 178. 78. Não deveria estar com 85 por aí. Só que eu continuo fazendo atividades, isso aqui, mas não consigo Mas tem que reduzir, ver com tem a tua muita composição massa. corporal, tem que ver como é que é a tua massa muscular. Porque o cara pode, por exemplo, pode pesar 90 quilos e 1,80m e ser sobrepeso, ou pode ser um cara musculoso, né? Aí a gente tem que fazer. Na verdade, chega em 88, dizem que eu tô no crack. Já me viu mais magro? Já, assim, já. Né? Eu pesei 120, aí eu baixei. Aí com 88 eu fico. Aí os caras, tá na pedra. Tá na pedra. Tá na pedra. Pois é, Mais mas um isso- fazendo uma consulta, isso- né? você foi tá um, vendo agora que é segundo. consulta, né? Não estão usando Ainda tem que tem ser mais. avaliado, isso tem que ser avaliado. Assim. Uma coisa também que eu faço questão. São 2 coisas que eu não deixo o paciente sair do meu consultório sem fazer. Primeiro, eu tenho que saber quanto é que ele tem de músculo, quanto é que ele tem de gordura, quanto é que ele tem de osso e quanto é que ele tem de água. Cara, vamos trabalhar o que aqui? Quanto é que ele tem de osso? Osso, Vai músculo, faltar muito no meu gordura caso. e água. A artrose já comeu um bocado do meu doce. Não vá contando com essa estatística no meu corpo que você não vai encontrar. Aí a gente vai traçar os objetivos. Olha, daqui, desse dia aqui até esse dia, tu tem que perder tanto de gordura, ganhar Massa. tanto de músculo, tirar tanto de retenção de líquido, ou seja, a gente trabalha com compartimentos corporais. Reality, Eu não coloca aí. trabalho David. com peso. Peso é o que menos me interessa. É o que alterou teu compartimento. Se você voltar no mesmo peso que você veio na consulta, mas se você perdeu, por exemplo, 6 kg de gordura e ganhou 6 de músculo,
Show. Isso é interessante mesmo, porque a gente fala de agilidade e tal. O Anderson mesmo perdeu muita mobilidade, porque a gente joga Foi. bola. Muita mobilidade porque tomou esses negócios aí. Que aperta os testículos. Se eu chegar em 92, eu já me sinto, eu fico muito ágil para jogar bola, mesmo com 92. Então isso você tá falando. Agora eu já tô perdendo peso para voltar à mobilidade. Vai parar a bomba, vai dar o problema. Se parar a bomba, vai dar o problema lá nos ovos, aí eu abraço. E outra coisa, que bomba, macho. Você entra no círculo virtuoso, porque quanto mais músculo você tem, o músculo é um tecido metabolicamente altamente ativo, então ele gasta muita gordura. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais gordura você queima. Então, você entra num círculo virtuoso, diferente quando o cara tem muita gordura. Ele entra no círculo vicioso. Por quê? Porque a gordura, ela queima pouquíssima energia, porque praticamente não gasta, ela só guarda, né? E ela altera muito o teu eixo gastrina e grelina, que são hormônios que controlam a fome. Então, quanto mais gordura você tem, mais fome você sente. Esse é o Então, o músculo é bom. Quanto mais músculo é bom. É por isso que o paciente ele só sai do meu consultório quando eu faço toda a avaliação para saber quanto ele tem de músculo, quanto ele tem de gordura, quanto ele tem de osso, de água. Legal. E a gente vai trabalhar esses 4 compartimentos. Né? E também a gente trabalha a parte emocional. Eu não deixo o paciente sair do consultório mais triste que ele entrou. Não deixo. Tem que sair alegre. Era a pergunta que eu ia fazer, porque assim, eu acho que em relação às mulheres essa exigência é bem maior. Né? Muito. E aí eu imagino, a minha pergunta é... Uma amiga dele perguntou agora. A minha amiga, né? Não, chega a mulher triste, assim, baqueada. Chora e desabafa. Muito. E aí, como é que... Olha, o consultório às vezes é uma mistura de emoções. Né? Foi o que me fez sair do ramo hospitalar. Eu me envolvia muito com os pacientes. E quando eu perdia o paciente, quando eu trabalhava no UTI, eu sofria. Eu ia para o enterro do paciente com a família. Eu me apego muito aos meus pacientes. É tanto que muitos viram amigos, né? Você que diga. Aí o que acontece o quê? Aí a gente se envolve, a gente tem gente que desabafa, não sei o quê. Inclusive os homens também são altamente emotivos. Sim. São. Eu recebo pacientes lá no consultório, né? Teve um paciente que eu atendi lá em Forquilha. Um amigo meu. Pois é. O cara chegou, a gente botou uma meta, né? O cara tava com colesterol elevado, tava com pré-diabetes, triglicerídeo, tava assim, né? Pé na cova mesmo, sabe? Tava ruimzão. Aí o cara mudou o estilo de vida, melhorou a alimentação. O cara chegou lá no consultório com os exames todos normais, com percentual de massa muscular lá em cima, percentual de gordura lá embaixo. Meu amigo, quando eu falei o resultado para ele começou a chorar e me abraçou, né? Emocionado mesmo, assim, abraçado, Alexandre, obrigado, e a lágrima escorrendo. E o interessante, com as mulheres não. Anderson, não enche os olhos d'água, cara. Eu sei que o cara tá não, eu tô lembrando de outra história aqui que eu vou já contar uma história boa aqui. Eu espero o Alexandre. Lembrando de outro amigo dele. Com as mulheres já é o contrário. A mulher a gente bota uma meta, na hora que ela chega volta no consultório, legal, Alexandre, bati a meta, agora vamos dobrar a meta. O homem não. O homem, quando a gente chega na meta, ele fica, pô, Alexandre, que legal, bati a meta e tudo. As mulheres não, elas se cobram muito mais. Quando a gente bate a meta, olha, você vai voltar para cá para consulta com tantos % de gordura. Nunca tão satisfeita com nada. Nunca. Impressionante, cara. As mulheres são altamente exigentes consigo mesmas. E com a gente também. Esse agora doeu, ó. Ixi, olha. Mas eu lembrei concorde com isso. Meu pai foi a primeira vez na vida dele no nutricionista, já com mais de 40 anos. Foi no nutricionista a primeira vez. Aí chegou lá no nutricionista, o Alexandre falou aqui agora, eu me lembrei muito dele. Começou a passar a dieta dele. Seu Mauro, o que é que você come? Ele vai, como assim e tal? E foi tirando, ó, de manhã você vai comer o pãozinho carioquinha, vai tirar o miolo, vai ser assim, tantas colheres de arroz, não uma dieta normal, no lanche vai ter pé no chão, né? Pé no chão, vai ter não foi aquela coisa mirabolante não, vai tirar o... né? Não, nada disso não. Tira o miolo do pão, vai comer o carioquinha de manhã com café, uma frutinha, o almoço, tantas colheres de arroz e tal. Aí foi falando a dieta aí chegou na parte da bebida, né? Aí chegou pra ele aí, seu Mauro, vamos lá. E nos finais de semana? Aí ele disse, pois é. Pois aí é, assim, né? Você bebe alguma coisa? Ele disse, eu bebo. Eu gosto de tomar um whiskyzinho, né? Aí ela...
Mas como é assim, seu Mauro? Você toma uma dose, 2 doses pra gente lá. Ele, mas, doutor, o pior é que eu não sei. Mas como é que você não sabe? É porque eu nunca vejo o final do livro. Aí ela, seu Mauro, pelo amor de Deus, como é que vai? Eu não vejo, doutor. Eu começo a tomar 1, 2, 3, aí depois eu não vejo, nunca vejo o final do litro. Aí não, a gente vai ter que ajustar isso aí. Aí ele, opa, mas agora você mexeu nos meus calos. Depois do terceiro, quarto copo, né? Mas aí ele realmente deu uma cortada na bebida Pelo menos é no uísque, né? e ele emagreceu muito na época. Emagreceu Pelo menos bastante. era o uísque. Qual é o pior de toda essa turma da bebida? Aproveitando, né? Vamos lá. Para quem quer emagrecer, quais são o problema não são as bebidas, são alimentos disfarçados de bebida. Então nós temos 2 alimentos riquíssimos, alimentos mesmo, ricos em vitaminas, minerais, carboidratos, que são disfarçados de bebida, que é a cerveja e o vinho. A cerveja, ela foi criada lá pelos povos nórdicos, né, da Europa, com o intuito do quê? Eram locais frios, você precisava de muita energia para manter a temperatura corporal, e eles bebiam muita cerveja, então como a cerveja tem muita caloria, mantinha a temperatura do corpo. Era o que eles chamavam de hidromel na época, era a mesma coisa? Tipo hidromel. Né? O que acontece? Algum indivíduo, né, algum alma feliz, trouxe essa cerveja para o Brasil, um país quente, e a gente teve que gelar ela. Aí o que acontece? O que é que você tem dentro da cerveja? Você tem vitamina do complexo B, você tem potássio, você tem magnésio, você tem sódio, você tem carboidrato. Ou seja, você está se alimentando. Para ter ideia, eu prescrevo cerveja como pós-treino. Tem um estudo feito, né? Acho que esse estudo foi de 2000 e... Eu não, que eu não bebo cerveja. Eu amo esse nutricionista, cara. É show, cara. Eu uso como algumas pessoas usam como pós-treino, porque ela é tão rica, né? Foi feito um estudo, se eu não me engano, se foi em 2007, 2006, com o pessoal do Tour de France, né? Que é um torneio de ciclismo eu acompanho, na França. Então, pegaram um grupo de atletas, pós-treino, deram uma bebida isotônica, o famoso Gatorade, né? E outro grupo deram cerveja, na mesma quantidade. Meu amigo, o grupo que tomou cerveja teve um desempenho muito melhor que o grupo que tomou o Gatorade. Porque a cerveja ela repõe sódio, repõe potássio, repõe vitamina, repõe carboidrato. E o álcool ainda ajuda a dilatar as artérias às vezes, que melhora a circulação sanguínea. Claro que isso é uma quantidade controlada. Qual o problema da cerveja? O problema não é quando o cara toma 1, 2 cervejas, quando ele toma 1, 2 grades. Aí é o problema. Aí vem a barriguinha da cerveja. Exatamente. O cara só toma isotônico depois do treino, por isso que os outros tomam cerveja e estão... Pois é, mas a cerveja... Agora, qual o problema da cerveja? A cerveja tem muita vitamina B12. Vocês sabem aquela vitamina que a gente dá pra mim no magro engordar? Combate vital, não sei o que. Sim, tudo, né? Vou dar pra minha filha. O que acontece? Esses polivitamínicos, eles são ricos em vitamina B12. E a cerveja dá muita fome. Então, quando você está bebendo, ela abre o apetite. E no dia seguinte, tu ainda está com muita fome porque a vitamina B12 ainda está atuando. Então, a cerveja faz você comer mais, porque ela abre teu apetite. Tem muita gente que está esperando o almoço chegar. O pessoal traga uma cervejinha aí enquanto o almoço não chega para abrir o apetite. E tá certo mesmo, ela abre o apetite. Interessante, então, não sabia disso não. Por isso que é uma bebida que ela não é uma bebida, é um alimento que por acaso tem álcool dentro. Por isso que ela engorda tanto. Ou seja, o corte da cerveja vai agradar muita gente aí. Só que os caras não tem freio, né, doutor? O problema da cerveja é excelente, cara. Por exemplo, você tomar umas 2 cervejas pós-treino, depois de um treino pesado, sei lá, uma corrida, um pedal, um crossfit, pô, ela repõe vitamina, repõe mineral, repõe carboidrato. Mas o problema é que o cara não para em 2 cervejas. Esse é o problema. E o vinho segue a mesma E linha? O vinho, mesmo raciocínio. O vinho é riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em compostos bioativos. Né? Ou seja, o vinho, na verdade, é um composto nutricional riquíssimo. Riquíssimo mesmo. Usado até como métodos medicinais. Né? Mas foi descoberto também, para a tristeza dos bebedores de vinho, que o suco de uva faz o mesmo efeito que o vinho. O suco de uva vermelha. Faz o mesmo efeito. Então, foi feito um estudo, né? Um grupo tomou vinho, né, o vinho tinto, e outro grupo tomou o suco de uva vermelha. E aí, os 2 grupos tiveram os mesmos benefícios. Ou seja, não é desculpa tomar o vinho, mas o vinho... E para quem está fazendo uma dieta, o cara está numa dieta mesmo, para emagrecer, eu preciso perder peso aqui, o Cleivão disse, eu quero chegar em 88, mas no final de semana aqui eu vou ter um evento, alguma coisa, e eu quero beber álcool. Aí você tem que ser sincero com o seu Nutri, olha e dizer, Nutri, eu posso beber quantas cervejas no final de semana? Aí o Nutri, na hora que ele calcular a dieta, ele já calcula com aquela caloria da cerveja dentro. Então, vamos supor, se o seu objetivo é 1.800 calorias por dia,
eu já monto a dieta e já boto a caloria da cerveja dentro daquelas 1.800 calorias. Então, por exemplo, no sábado você vai comer só isso, então você vai comer, por exemplo, 1.000 calorias de alimento e as outras 800 calorias a gente vai botar de cerveja. Mas existe alguma outra bebida, fora a cerveja e o vinho, que seja Menos calórica? Não, as bebidas quentes, elas são até mais calóricas do que a cerveja e o vinho. O uísque, a a vodka. cachaça, a vodka. O problema é, se a gente for tomar uma gelada aqui, cada um bebe um litro brincando. Não é para beber um litro de uísque, cada um. Entendeu a diferença? Entendeu? Essa é a grande diferença. Porque a bebida quente, apesar dela ser mais calórica, mas como o teu alcoólico dela é mais alto, você bebe menos. Você bebe menos. É verdade. Você beber um litro de cerveja, você bebe rápido. A maioria E não dá aquela fome, né, Alexandre? Pois é. Aquela compulsão. Agora você tomar um litro de uísque, um litro de vodka, um litro de cana, é mais difícil. Então, por isso que a bebida quente, você acaba bebendo bem menos. Por conta do teu alcoólico, que ele te trava, né? Então você não consegue beber tanto bebida quente como você bebe a bebida fermentada. No caso da cerveja e do vinho, que você acaba bebendo mais. O vinho é gostoso, se for um vinho suave, né? Você vai lá bebendo, ele desce fácil, né? E eu já tentei tomar cerveja, eu não sinto prazer, não gosto do sabor, não gosto do gosto de cerveja. Como é que você vê essas pessoas que têm um paladar limitado, né? Por exemplo, nem toda comida come, nem toda bebida. Um amigo meu mandou perguntar. Coisinha de gente fresca. Aí, ó, é o que eu mais ouço. Coisa de gente fresca, mas o cara não consegue. Aquele cara que tira que tá comendo que chega o feijão, aí ele tira o cheiro verde. Não, por exemplo, buchada, panelada, comer essas coisas que fede cocô, essas coisas assim. Existem alguns traumas de infância bem pesados, né? Assim, é sério. É porque, vamos supor, durante muito tempo eu fiquei sem comer manga, quando eu era mais jovem. Por quê? Porque eu me lembro quando eu era criança, eu peguei um bocado de manga, eu comi. Acho que eu comi Meu amigo, eu vomitei manga até não comer mais. Então eu passei quase 10 anos sem comer manga, porque eu achava manga com gosto de vômito. Entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar alguns traumas dos pacientes. Eu vou perguntar. Comer é hábito também? O cara que nunca comeu na infância, quando ele é adulto, por exemplo, eu morava num lugar que não tinha cuscuz, não tinha essas coisas, São Paulo não tinha essas coisas. Aí chega aqui, todo mundo come, eu não como. Não tinha em São Paulo, você encontrou no Ceará? Cuscuz, né? Panelada, essas coisas não tem. Culturalmente, não tem. Não, mas aí você tem que obedecer, por exemplo, eu já trabalhei no Maranhão uma época. Meu amigo, Maranhão, se você não colocar quiabo e farinha d'água na dieta do maranhense, ele te bate. Em Alagoas é páprica. Onde? Em Alagoas. É. Nossa, a comida fica muito forte, muito apimentada. Pois eu morei no Maranhão, quando eu atendi os pacientes lá no Maranhão, meu amigo, toda dieta tinha que ter quiabo. Tinha que ter farinha branca. Aquela caroçuda mesmo com os caroços, aqueles pra quebrar o dente. Se você for, por exemplo, pra Belém do Pará, tem que ter tucupi, tem que ter tacacá, tem que ter o açaí raiz. Então, assim, o nutricionista, ele tem que respeitar esses aspectos culturais. Então, se o paciente chega, Alexandre, eu não como porque se eu comer eu vomito, eu passo mal, eu que lute para fazer a dieta desse paciente. Eu tenho que dar um jeito, né? O meu dever como profissional é dar um jeito. Agora, claro, a gente vai tentar sempre pedir para ele, olha, pelo menos vamos tentar fazer uma mistura, pôr uma saladinha, pôr um molhozinho em cima para mascarar o sabor, né? Por exemplo, eu fui comer a minha primeira salada com 16 anos, né? Lá em casa ninguém comia salada. Eu fui criado à base de biscoito recheado na época era Guaraná Wilson. Assisti a sessão da tarde com uma colher de maionese. Pois é. Eu só como salada de maionese. Só assim. Negócio de folha. Eu só fui comer salada quando eu entrei na faculdade, porque eu entrei muito novinho, entrei com 16 anos. Como é que pode? Que nutricionista fuleiragem é você se eu vou comer salada e mandar meu paciente comer? Aí eu fui me obrigando a comer. Eu botava limão, botava pimenta, temperava com o que fosse orégano e comecei a me acostumar. Hoje eu não vivo sem minha saladinha. Mas foi um processo. Foi um processo. Por exemplo, me acostumar a viver sem açúcar. Eu demorei uns 7 anos para conseguir viver sem açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar, suco sem açúcar. Mas foi um processo de 7 anos desmamando o açúcar. Porque eu fui criado. Mesmo que a minha avó fazia o suco pra mim, eu tinha que ficar mexendo porque tinha 2 dedos de açúcar no fundo do copo. E deixa de gostar do açúcar? Cara, hoje ou tem uma recaída, tipo alcoólatra, o açúcar? Cara, se eu tomar um café com açúcar hoje, eu dou 2 bicadinhas no café e eu não suporto mais. Caramba, sonho. Eu não suporto mais, assim, sabe? Vamos começar a testar. Eu já criei até inimizade já, cara. Uma amiga minha me convidou pra tomar um café na casa dela. E o café veio doce, mais doce que a música da Xuxa.
Aí, rapaz, Doce. Essa música vai sair na hora. rapaz, Bota aí, viu, Dedê? rapaz, café veio doce. Aí eu só, minha amiga, desculpa, mas tá muito doce. Aí ela ficou chateada, porque ela nunca mais me chamou pra tomar café, né? Aí, outra parte eu falei, eu vou lhe chamar pra tomar café lá em casa, mas lá é sem açúcar. Deus me livre. Aí você acabou a amizade de vez, né? Você bateu nela, vai tomar açúcar, você vai lá ver lá em casa como é. Pois é, mas assim, foram 7 anos para eu desmamar o açúcar. Foi tempo, né? Eu fui tirando, aí passei para adoçante, até eu conseguir tirar esse hábito infantil que foi perpetuado na minha infância. E detalhe, a infância deixa marcas muito fortes na alimentação. Muitos pacientes meus, eles têm hábitos que eles cultivam desde os 6, 5 anos de idade. Certeza. Entendeu? E dos traumas é doce, desculpa. Não, pode falar. Dos traumas é doce. Eu, por exemplo, não como muito doce. Eu comia 2 caixas de bis tranquilamente quando eu era adolescente. Hoje eu não... Doce, um pouquinho já. Já sacia, né? Cara, engraçado. Eu não tenho frescura nenhuma com comida. Eu adoro comida. Agora, por exemplo, eu não consigo tomar aquele suco de água suja. Como é o nome daquela fruta? Tamarindo. Tamarindo. Coisa de gente Quando eu era doente, quando estava doente, mamãe trazia suco de tamarindo para eu tomar. Eu olhava, eu associava. O Chaves não te merece. A uma água suja. Lama. Rapaz, parecia que ela tinha rodado o pano. Aí eu dizia, não, mamãe, suco de água suja não. Até hoje eu não tomo suco de tamarindo. Nunca gostei de suco de tamarindo. O Chaves não te merece. Groselha, né? Era groselha com gosto de tamarindo no Chaves. É groselha. Eu queria... Vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque senão eu vou perguntar aqui uma coisa que eu me lembrei agora aqui com relação a isso. Pode perguntar que o meu tema principal está guardado para eu perguntar a ele. Eu já sei o que é que você vai perguntar. Lógico que você sabe. Já sei. Você foi... Alimentos da tesão, alimentos da tesão, né? Né? Alimentos da tesão, não é isso? Não, eu já sei o que ele vai perguntar. O que eu ia perguntar, na verdade, é um tema que hoje eu tenho visto como um tema bem recorrente. Bomba. Já perguntou, pô. Já falou de bomba. A gente já falou. Já. Não, eu vejo muita gente fazendo esse tipo de dieta, que é a tal da dieta intermitente. Sujeito que passa fome. Uma dieta intermitente, você passa fica lá 16 horas sem comer. Não é aquela coisa, eu passei 16 horas e estou muito bem, e o outro, eu passei 24 horas, então o cara com a cara da morte, com a cara da morte, você olha pro cara. Eu fico pensando, o cara parece que passou 16 horas sem comer, meu irmão, como é que... Tem isso, tem a sibutramina também, que eu já tomei. Tem a dieta da proteína, né, que foi uma época aí que foi famosa dieta da proteína, né? A galera fazendo e tal. Aí uma vez eu fui fazer a dieta da proteína. Inclusive, quem inventou essa dieta morreu de infarto. Foi? Rapaz, eu fui fazer essa dieta da proteína. Essa história eu vou precisar contar. Eu fui com um amigo em Fortaleza. Lá, eu fui num médico em Fortaleza com o Renan Dantas. Eu e o Renan Dantas. Aí chegou lá, a gente entrou lá nesse médico, passa a dieta da proteína. Era do Dr. Atkins, né? Aí chegou lá e ele disse, olha, pode comer de manhã. Eu digo, como é que eu posso comer? Queijo, ovo, presunto e tal. Mas eu posso comer muito? Coma, meu filho, coma à vontade. Aí no almoço, né? Coma salada, carne. Aí eu toda vez perguntava, mas eu posso comer quanto? Como um boi. Ele disse, como um boi. Aí ele disse, bora, eu vou fazer aqui vou citar o nome do médico por questões éticas. Vamos aqui atrás, um consultório aqui para avaliar você. Aí o Renan foi primeiro, né? Aí o Renan voltou, sentou, aí depois fui eu. Quando eu entrei lá no consultório, eu não acredito que eu vou falar isso no podcast não, mas eu entrei lá no consultório, aí o cara foi, ó, baixa aqui a roupa aqui. Aí foi lá no meu saco mesmo lá e o cara pegou, né? Puxou assim, né? Aí, beleza, ele passou a dieta pra mim e pro Renan e dizia que podia tomar Coca Zero, comer polenguinho. Eu digo, eu tô no céu. Vou comer só isso aqui. Tá, só pelos ovos a comer. Aí quando eu saí de lá, né? Aí o Renan, rapaz, essa dieta é boa, o cara pode comer tudo. Chegava no dog, na época do... Cara, mas não tem como ir, pô. O nutricionista, o cara pegou no saco. Deixa eu ver os ovos aí. Não, o bom foi quando eu saí.
Aí eu fui contar pro Renan, né? Ei, Renan. Tu foi bulinado, cara. Renan. Aí eu tava lá quando eu fui lá pra trás, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, pegou no teu olhos, Renan? No meu mesmo, não. Aí eu disse, tu é muito paia mesmo. Cara, mentira, ele pegou no teu. Rapaz, ele pegou no meu. Rapaz, virou chacota geral, né? Isso aí foi assediado. Cara, eu não sabia por quê. Porque o Martim, cara, pegou e fez, e puxou assim, ó, como se fosse avaliar alguma coisa. Eu disse, não, tá tudo bem. Aí ficou perguntando ao Renan, disse que não tinha acontecido com ele. Resultado, a gente comeu que só uma porra, engordou pra caralho, não emagreceu nada. E escolou pegado. E aí a galera tirava onda, porque eu chegava lá na época era todo mundo estudante, eu chegava lá no Dogão da Dom Luiz, lá em Fortaleza, aí chegava lá e, amigo, cachorro quente, por favor. Aí eu, o que é que você quer? Não, eu quero completo. Duas salsicha, frango, carne moída mas sem o pão, cara, como é? É sem o pão, só no prato mesmo, sem o pão. E sem milho. Aí o colega nosso olhava e dizia assim, não, sem milho, Francisco? Eu disse, mamãe disse que milho engorda até pouco, mais de gente. Então tira o milho. E foi a época dessa dieta aí. E hoje eu vejo o pessoal falando só de dieta intermitente. Tá? Funciona, como é que é isso? Vamos lá. Faz mal ao organismo. O jejum intermitente ele começou a surgir quando começaram a analisar atletas que ficavam em jejum por Ramadã. Não era nem por conta de jejum de dieta não. Começaram a ver alguns atletas que eram muçulmanos, né? E no Ramadã eles têm um jejum religioso. E começaram a ver que muitos desses atletas tinham um corpo muito bom, um corpo e um desempenho muito bom. Então foram estudar esses atletas. Só que esses estudos têm alguns furos metodológicos, né? Por quê? Porque o Ramadã ele não dura o ano todo, é um período. Então ele não faz jejum o tempo todo. Então o resultado do desempenho daquele atleta vem de um contexto de toda uma preparação na qual o período de jejum que é limitado faz parte. Poderia ser uma desintoxicação. Exatamente. Então, assim, é uma ferramenta que pode ser usada, tem vários estudos publicados sobre jejum. Eu gosto muito de usar jejum com quem? Não por uma questão de vai emagrecer, não. Eu gosto de usar jejum com paciente bibiqueiro, aquele paciente beliscador. Porque vamos supor, você está de jejum, né? Você tem, como é que funciona o jejum? Você tem uma janela lá de meio-dia até 8 horas da noite, onde nessa janela você vai se alimentar. Você vai almoçar, você vai fazer um lanche, você vai jantar, e nessa janela você vai colocar, digamos, 1.500 calorias nessa janela. Beleza. Essa janela seria a mesma 1.500 calorias que eu colocaria se fosse 5 refeições, ou 6. Só que ela é comprimida numa janela. Aí, essa estratégia eu uso o quê? Aquele paciente, Alexandre, eu vivo beliscando. Você vai fazer jejum. Aí, o que é que acontece? O paciente quebrou a janela, pronto, ele não pode mais comer. Ele pode tomar um cafezinho, pode beber água, pode tomar um chá, mas não pode. Aí o paciente beliscador chega, ei, come um bolinho. Não, eu de jejum, não posso. Então, comportamentalmente, é uma dieta excelente para o beliscador. Mas fazer uma reprogramação. Agora, o problema dele. Esse período de janela alimentar tem que ser muito bem combinado com o paciente, porque se ele ficar de jejum e nessa janela ele comer igual um capivara doido, meu amigo, ele vai engordar mais do que ele estaria sem jejum. Entendi. Porque se nessa janela que o nutricionista programou 1.500 calorias, ele tacar 2.500, 3.000, que pode acontecer, o cara começou a comer, aí em vez de ele emagrecer, ele vai engordar. Ou seja, os estudos mostram que você não emagrece por conta do jejum. Você emagrece porque você reduz as calorias e não belisca. Porque tem vários estudos mostrando que muitos pacientes comem muito mais calorias beliscando do que na própria refeição. Então, quando você tira o belisco dele, ele emagrece. Aí ele põe a culpa por quê? A culpa é do jejum. Isso aí é igual a quaresma, né? A égua bebe o ano inteiro. Na quaresma. Agora. Aí quando volta, bebe em uma semana que bebeu. E um dia. Mas ele passa aproximadamente quanto tempo sem comer, assim? Depende muito do paciente. Geralmente, por exemplo, eu faço muito, eu uso muito o jejum de 12 horas. Por quê? Porque eu sou um cara que trabalha muito. Às vezes eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e paro 10 da noite.
Né? 7 horas da manhã sim, oficialmente, né? Porque eu já começo a trabalhar às 5, 4 horas da manhã que negociei. Aí o que acontece? Eu estou atendendo, não sou. eu estou na correria aqui, caramba, não deu tempo de comer, então eu fico de 7 da manhã, começo a atender 7 da manhã, 7 da noite eu dou uma 6 horas, 6 e meia da noite eu dou uma parada e vou dar aula até as 10 da noite. Então eu atendo o dia todo, tenho um lag live meia hora e dou aula até as 10. Aí o que eu faço? Faço um baita café da manhã, bem reforçado, tá lá uns 800, 900 calorias no café da manhã, aguento o dia todo trabalhando, 7 horas eu janto, 6 e meia eu janto. Não almoça? Não almoço e nem lanche, só bebo água, tomo um cafezinho sem açúcar e quando é 7, 6 e meia eu faço o jantar, também bem reforçado, aí tá com mais umas 800 calorias. Aí somo o dia todo 1.600 calorias, só que eu coloquei em 12 refeições. Aí quando eu não estou de jejum, eu pego as mesmas 1.600 e distribuo homogeneamente durante o dia. Entendeu? Ou seja, o segredo não é você ficar em jejum 12, 16, 24 horas, até que não é muito interessante, porque alguns estudos mostram que você perde até massa muscular durante o jejum. Então, para quem quer hipertrofia, jejum é um tiro no pé. É um tiro no pé, para quem quer hipertrofia. Para quem quer emagrecer, é uma ferramenta. Da mesma forma, o low carb, quando a pessoa reduz os carboidratos e deixa muita proteína. Eu digo assim, carboidrato é igual sexo. Dá para viver sem? Dá, mas é melhor como, né? Então, carboidrato dá para viver sem carboidrato, dá, já foi provado cientificamente. Mas a falta de carboidrato aumenta o estresse, reduz a testosterona, reduz o seu rendimento esportivo, reduz sua massa muscular. Então, viver sem carboidrato é muito perigoso. Eu fui pra academia uma vez, fazendo essa dieta da proteína aí, eu cheguei lá passando mal, não tinha força pra nada. E deixa eu vou perguntar agora, porque aqui é estudo de caso de família, né? A minha esposa, ela chega. Mas constar também? A minha esposa assistiu aí. Caiu uma cilada. Não foi que era um podcast, deu uma consulta coletiva. Não, o que acontece? A minha esposa chega. Deixa eu perguntar, perguntou tanto. Ela chega cansada, estressadíssima e, amor, eu vou lá comprar o bolo de chocolate. E ela come o bolo de chocolate e ela se acalma, parece... Assim, eu queria entender como é que funciona, como é que o doce, não sei se é para homem ou para mulher, ou se em mulher esse efeito é mais forte, porque elas têm essa válvula de escape e ela é recorrente, assim, estressou o doce, como é isso? Só para de bater nele, com o bolo. A mulher é uma montanha-russa de hormônios, né? Durante o mês a mulher oscila de hormônio muitas vezes, os homens não, o homem é mais, né? Agora, como a mulher oscila muito dopamina, serotonina, né? Uma série GABA, uma série de hormônios que modulam o humor. Por isso que é perigoso você usar o açúcar como modulador do humor, porque você cria uma relação de dependência, não é vício, mas dependência, porque o açúcar realmente ele modula o teu humor. Então, modula. Por isso que, por exemplo... Sim, criança fica agitada. Modula, por exemplo. Tem filme isso. A minha esposa está grávida, a nossa bebezinha fica quietinha na barriga. Na hora que ela come, a menina começa a se agitar. Então, desde a idade fetal, a criança já sente o efeito da glicose do sangue. Então, modula o humor. Então, qual o grande problema? É o rebote. Ela come aquele bolo de chocolate, enquanto ele está lá no organismo sendo absorvido e digerido, ela está numa situação de calma. Mas depois que o açúcar é consumido pelas células, ela volta a ficar estressada de novo. Então isso é o medo. Você cria picos de glicose, que vai dar realmente um aumento dessa sensação de bem-estar, né? Isso realmente é real. O açúcar aumenta o bem-estar, por isso que ele é o que a indústria do alimento faz para vender muito? Ele põe açúcar, meu amigo. Teve uma marca famosa de refrigerante aqui de Sobral, que, não vou citar, né, questões éticas, que durante uma época, por uma questão até ética, não vamos reduzir o açúcar, né, porque as pessoas estão ficando diabéticas, vamos reduzir o açúcar. Meu amigo, as vendas, eu falo isso porque eu conversei com a gerente de marketing dessa empresa, Alexandre, as vendas despencaram. Eles criaram lá o zero. Não, eles reduziram. Reduziram no produto original. Reduziram no original. Entendi. As vendas despencaram. Aí, claro, todo empresário vive do lucro da empresa. Aí, olha, manda colocar mais açúcar. E colocaram mais do que tinha antes. Fala, meu Deus. As vendas estouraram. Bombou. Entendeu? Então, o açúcar, ele gera essa modulação de humor.
Então isso é perigoso, porque na hora que você modula o teu humor a partir do açúcar, você cria uma relação de dependência. Não chega a ser uma dependência de uma droga, porque os mecanismos químicos de uma droga é diferente do açúcar. Mas você cria a chamada fome hedônica. O que é isso? A fome do prazer. Olha, eu não quero matar minha fome, eu estou com fome de doce, eu não estou com fome de comida. Não, meu filho come aqui uma fruta, uma banana, uma maçã, uma tangerina. Não, eu estou com fome de bolo de chocolate. Eu estou com fome. Então você cria essa dependência hedônica de prazer. Isso é muito perigoso, porque você criando essa dependência para você desfazer é muito difícil. É que nem aquelas crianças que quando a mãe, antigamente, hoje em dia você vê menos isso, melava a chupeta no mel ou no açúcar e dava para a criança parava de chorar na mesma hora. Então ela estava criando um futuro adulto que na primeira situação de estresse, ele procura o quê? O açúcar. Né? O açúcar. Realmente a infância é um período de muita formação de hábitos. Vamos pegar uma criancinha de colo. Você pai, você vai saber o que eu estou falando. Oi, menino. Uma criança quando chora, foi feita uma pesquisa, existem mais de 17 tipos de choros diferentes. Tem um choro de manha, um choro de carência, tem vários choros, né? E tem um choro de fome. Uma mãe, um pai, um cuidador de primeira viagem que não tenha muita experiência, qualquer choro é choro de fome. Aí, a criança está chorando, vamos dar a mamadeira, vamos dar o peito. Aí a criança às vezes ela não quer nem comer, ela quer só um colinho, quer um afago, está se sentindo sozinha, com medo, só quer um carinho mesmo. Aí bota no berço, a criança chora. Ih, está chorando, vamos dar Toma um gagal. Toma um gagal para essa criança. Aí toma gagal. Mas a criança ela não está com fome, ela está se sentindo mal, ela está ansiosa, e a criança só sabe expressar o sentimento dela como? Chorando, ela não tem outra maneira. Aí o que acontece? Essa criança cresce e vira um adulto. Aí esse adulto está estressado, desamparado, se sentindo só. Adivinha o que ele vai atrás? Comida. Por quê? Porque ele foi programado na infância a fazer isso. Por quê? É muito mais fácil você calar a boca da criança com comida do que calar com carinho. Às vezes você não tem tempo. Você está trabalhando. Por exemplo, muitos pais passam o dia todo fora de casa. Rapaz, vou levar um chocolatezinho pro meu filho. Um agrado. E a gente faz isso mesmo. Porque comprou uma caixa de chocolate. Eu passei o dia todo sem dar atenção pro bichinho, vou levar um chocolatezinho para ele. Aí, o que acontece? Eu não tenho tempo de dar carinho pro meu filho e amor, mas eu dou chocolate. Tempo de qualidade. Então, né? essa criança ela vai crescer, vai virar um adulto, toda vez que ela procurar se sentir com necessidade de carinho e afeto, ela não vai procurar, ela vai procurar o que ela recebeu sempre. Chocolate. É por isso que é difícil ser nutricionista. Porque tu tem que entender todos esses fatores psicológicos do paciente e saber como, com todo jeito, encaminhar o paciente para um bom psicólogo para tratar esses traumas emocionais da infância, que às vezes ele nem sabe que tem, nem sabe. Às vezes é involuntário, é uma memória da infância que está apagada, mas o hábito continua. Eu durmo muito balançando, porque minha mãe balança aqui e dorme, porque a mãe balançava quando era criança. Pega a minha aqui, mas coisas de comida também tem a ver, traumas de briga, de pontualidade. Eu tenho trauma de pontualidade, porque meu pai é extremamente pontual. Deus o livre de eu atrasar com alguém. Eu imagino que de comida seja mais fácil ainda de ter, né? Porque é uma coisa mais inconsciente, né? Talvez. O leite marca mesmo aqui, o Cleivão chega na hora. Doente, eu sou um doente por pontualidade. Isso é um problema que eu tento me livrar e não consigo. Eu era assim no exército também. Para mim, libertar foi difícil. Quando eu saí do exército, eu era totalmente pontual. Né? Mas eu também me considero alguém pontual. Assim, geralmente marco e chego no horário. Só nesse ponto que o Alexandre tocou, é interessante como esse aspecto comportamental que vem da infância, ele se distribui em vários aspectos, né? Por exemplo, são hábitos que vêm da infância que vão influenciar no comportamento alimentar. São hábitos que vêm da infância que vão influenciar no comportamento financeiro. Você fez um curso agora recente de inteligência financeira, você viu que tem um aspecto comportamental do cara que não está precisando gastar, mas ele quer gastar, ele vai. Pega aqui para comprar um bombom, R$10. Ele quer comprar uns R$10 de bombom, se quiser compra 15 para ficar devendo sem dar no 10 ainda. E todos esses aspectos aí, você falou pra gente que você tem uma formação coach também. E eu acredito que essa formação também lhe ajuda, de alguma forma, a entender, né, com mais empatia o sentimento do paciente, para fazer os encaminhamentos
corretos. Você consegue utilizar essa ferramenta no seu atendimento? Sim, você vai descobrir se o cara está mentindo para você, por exemplo? Na verdade, não, isso aí a gente já sabe, né? Isso aí a gente já troca. Detector de mentira já é ligado, até porque o corpo não mente, né? O que tu come escondido aparece em público. Não tem como. Exceto se um cara olhar os seus testículos. Cara, essa foi. Vou cortar essa parte aí. Eu vou pesquisar sobre essa metodologia. Eu já tenho 20 anos de carreira, nunca li um artigo sobre isso. Rapaz, pois é, eu fui bulinado. Fizeram isso quando eu entrei no exército, para ver se o cara tem varicocele, né? Quando eu entrei no exército foi feito um exame, né? Um cara de um pelado numa sala, levanta, solta, né? O cara pegava lá para ver se tinha um... Tinha o exame da goma também, essa história da goma, da Bíblia, né? Tem um bocado de exame lá que o cara tem que fazer. Mas assim, Alexandre, é porque assim, quando eu vejo, quando a gente entende que você quer unir a família, juntar a família, faz o quê? Com pizza, no domingo. Sim. Então tem a questão da comida, ele tem esse caráter social, agregação né? social, fisiológico e psicológico também, que a gente falou agora. Então assim, quando o cara tá com a família, ele come a pizza, todo mundo, cara fresco. Aí eu não sei se eu sofro com isso, porque eu chego, pô, Alexandre, eu tô ali, eu fico, não tenho coragem de dar um não ali pra te comer isso, então me chamar de fresco, ninguém me chama mais. Não, passa por isso também, às vezes eu tô fazendo a dieta, eu pego o nome de fresco, Pô. aí eu acabo comendo. Não liga, cara. Não, mas assim, eu acho que eu sou totalmente contra isso, sabe? Eu acho que você privar o paciente de prazeres, eu acho isso, você tem uma bomba relógio emocional. Em um dia essa bomba vai explodir, o cara vai começar a comer igual uma capivara, entendeu? Então assim, eu acho que você tem que ter pontos de escape, né, de emocionais, ou seja, comer uma pizza com a família, cara, é um ritual lindo, cara. Eu acho uma maldade privar uma pessoa disso, entendeu? O problema não é comer a pizza, é comer a pizza toda. Entendeu? Assim, é porque eu vejo, por exemplo, lá em casa a gente pede uma pizza que dê uma fatia, no máximo 12 por pessoa. Cara, uma fatia por pessoa de pizza é Não, sacanagem. no caso, assim, no caso a gente está acostumado a comer pouco. Por exemplo, eu e a minha esposa, a gente viaja muito atendendo fora. Então a gente come muito fora, muito mesmo. A gente atende em 19 cidades. Entendi. Então, muita gente fala, Alexandre, eu estou gordo porque eu viajo muito. Meu amigo, então era para estar rolando, porque, assim, era para estar pesando 200 quilos. Mas, como é que a gente faz? A gente não deixa de comer o que a gente gosta, não. A gente pede lá um filé parmegiano, pronto, a gente pega uma porção individual e divide para nós dois. Aqui na história do Morgan Davis. Amanhã de manhã eu vou pedir um café para nós dois. Cara, eu já fui zoado por garçonete, a gente estava no pré-A. Aí uma amiga nossa, Alexandre, tem um hambúrguer excelente aqui, vai nessa hamburgueria aqui. A gente foi na hamburgueria, né? E o hambúrguer, cara, não vai ter hambúrguer, sabe? Aí eu pedi, olha, você traga um hambúrguer, peça pro cozinheiro dividir para 2 pessoas que a gente vai dividir. Aí a mulher olhou assim, só um hambúrguer? Só um hambúrguer. Só mesmo? Rapaz, ela perguntou 4 vezes. Isso deve ser pão Isso, pra cara. caralho. Aí o que acontece? Chega, o cara tá economizando. Um hambúrguer daquele deve ter no mínimo uns 800 calorias. Vamos lá, 800 calorias. Então, quando você divide para 2, você tem 400 calorias. Agora você multiplica isso 30 dias no mês. Você corta 400 calorias em 30 dias. Né? Então são 28 mil calorias que tu cortou no mês todo, só porque tu dividiu um hambúrguer com pessoa. Então, eu curti um hambúrguer, ela curtiu um hambúrguer, todo mundo ficou cheio, ficamos bem, e pronto, beleza, vamos. Ficaram bem assim, é uma questão psicológica, né? Não, acho que porque se, por exemplo, eu não fiquei bem. Não fiquei nada, eu sou sem freio, eu sou sem fumo. Se eu sentar para comer, eu tenho que, até assim, uma dica que você pode dar talvez, eu prefiro almoçar num self-service, porque se for à la carte, enquanto estiver lá, eu tô comendo. Eu tenho esse problema. Churrasco, enquanto estiver, eu tô comendo. Esse fim de semana agora, meu amigo, sábado, domingo, churrasco lá no Wagner Ferraz, nosso amigo. Meu amigo, era carne de todo jeito e pode vir. Eu não abriu. Não abro de jeito nenhum. Refrigerante. Se dormir um refrigerante na minha geladeira, de 2 litros, 6 da manhã não tem mais. Eu tomei assim, esses comportamentos, o que é que eu faço? Eu sou chocolate assumido. Né? Então, o que é que eu faço? Eu não compro chocolate lá para casa.
Se eu tiver uma carne, meu ponto fraco é chocolate. Eu sou um fraco. Né? Eu sou um fraco, para chocolate eu sou. Ela aqui, quando eu tenho chocolate, eu falo, esconda. E se eu pedir, negue. Negue. Minha corrente. Nem porque ele ameaça. Porque é o meu ponto fraco, eu sou chocolate. Então eu não compro chocolate. Agora eu não deixo comer chocolate. Quando eu tenho vontade, eu vou lá na loja de conveniência, eu compro um chocolatezinho de 5 gramas, de 10 gramas, 30 gramas e como. Mas assim, o que é que eu não faço? Eu não me exponho a grandes quantidades. Por quê? Eu conheço a minha fraqueza. Então, assim, é isso que eu falo para os pacientes. Não se exponha à sua fraqueza. Por exemplo, você está querendo deixar de fumar. Aí você deixa uma carteira de cigarro e um isqueiro em cima da mesa. Pô, sacanagem. Aí é covardia. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. Demonstrar essa vulnerabilidade. Quando o nutricionista diz, olha, eu sou louco por chocolate. Então, assim, isso te humaniza mais com o paciente, porque às vezes o cara acha que o nutricionista, a alimentação do cara é perfeita, o cara come 7 horas da manhã, é a melhor comida do mundo, é o dia todo, só lavada doce com frango. Não, eu faço. Você passa isso? Faço sim, passo para gerar empatia. Olha, eu estou no mesmo barco que você, meu amigo. Né? Então, assim, por exemplo, hoje eu fui para um encontro com meus amigos lá do quartel, ano retrasado, e a gente usou a faca, eu usei a minha faca que eu usei quando eu tinha 19 anos. Então hoje eu tenho o mesmo manequim de quando eu tinha 19 anos. É difícil você chegar nos 44 usando a mesma roupa que você usava aos 19, porque eu guardo a minha família ainda lá de recordação. Eu jamais entraria numa roupa de 19 anos. Pois é. Hoje eu tenho a satisfação, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Meu filho é magro, é um moleque magro, alto. A gente compra roupa junto. Porque para economizar igual sanduíche. Já estou sacando você. Exatamente. Né? Mas tudo é uma questão de hábito, né? Você se habita. Essa é a verdade. Eu não deixo de comer nada que eu gosto. Eu como tudo que eu gosto. Pronto, é isso aí. Tudo. Mas eu sei, ou seja, o pessoal, acho que você vai comer só isso? Cara, vou. Vou sim, por quê? Porque eu gosto disso aqui. É possível. É possível, cara, é possível. No processo de emagrecimento eu passei Eu não corto nada do que eu gosto e falo para os meus pacientes, não corte nada do que você gosta. Perdi 22 quilos em 4 meses. Por exemplo, qual a dica que eu dou também? Você chega num lugar que tem muita comida boa, meu amigo, coma num prato de sobremesa. Bote tudo que você quer, mas que caiba lá dentro. Pronto. Pires, estica. Qual a grande estratégia do self-service? Ele bota um prato desse tamanho. Para você achar que está comendo pouco. Eu estou botando uma bacia lá no meio. Exatamente. Mas isso é uma estratégia comercial. Porque você o rodízio faz isso também, pegar os entregou. Eu não levo nada no rodízio, só carne, abacaxi, porque diz que o abacaxi dá uma limpada e uma aguinha aqui, os cabelos de prata aqui e tira a carne do cara. Mas assim, eu não sou de tirar nada dos pacientes, até porque eu não quero ser hipócrita. Porque eu não deixo comer nada que eu gosto. Então eu não quero exigir ninguém. Eu acredito que não precisa deixar de comer. Eu não faço. Né? Eu tenho que ter a coerência. Eu não faço nada. Quando eu monto uma dieta, tá aqui a dieta pronta. Às vezes eu não tenho como montar uma dieta. Aí eu olho para a dieta. Eu olho, porra, será que eu era capaz de fazer essa dieta? Se a resposta for não, eu deleto ela e começo do zero. Porque eu não sou hipócrita de querer que exigir que o paciente faça uma dieta. E detalhe, eu já testei todo tipo de dieta que você imaginar. Cetogênica, da proteína, para diabético, low carb. Por que eu fiz isso? Jejum, para sentir o que o meu paciente sente. Olha, eu sei o que você está passando. Eu já fiz essa dieta por um mês, já fiz essa dieta por um ano, já fiz dieta vegetariana, já fiz dieta low carb, já fiz jejum de 12 horas, já fiz jejum de 16 horas, já fiz cetogênica. Ou seja, para sentir o que o paciente sente na pele. Entendeu? Não tem como você saber como funciona. Para ser empático. Alexandre, existe realmente esse... como é que eu posso dizer? Vamos supor, você comeu aqui um hambúrguer, a metade do hambúrguer. Mas se fosse o Cleivan, tinha vontade de comer um hambúrguer todo. Vamos supor que tu... Caralho, 2 Big Taste. Tranquilo. Não, é um monstro. Vamos supor, o cara comeu meio hambúrguer. Se ele der um tempo, aquele meio hambúrguer, em tese, ele ficaria satisfeito. Existe realmente essa situação de dar um tempo para, não sei se é o estômago, mandar uma mensagem para o cérebro para dizer, ó, você está satisfeito? Existe isso aí, por isso que é importante não precisa comer mais. Não comer muito rápido. Porque quem come rápido demais, a fome eu tô fazendo aqui não passa logo. Para tu aprender. Porque existem 3 tipos de fome. Existe a fome hedônica, aquela fome que você tem
pelo prazer de comer. A fome hedônica, que você tem o prazer de comer aquilo, olha, eu quero comer um pudim, porque eu adoro pudim, porque ele lembra a minha infância, ou seja, aquela fome te dá alguma conexão emocional, que é a fome hedônica. Existe a fome física, que você precisa sentir a cavidade estomacal preenchida, né? Que você come quando o estômago está cheio. E a fome química, que aquela substância do alimento entra no teu sangue e chega no teu cérebro, e o teu cérebro detecta, realmente ele comeu, então eu vou desligar o alarme da fome. Então, até passar as 3 fomes demora um pouquinho, algumas pessoas demoram uns 10 minutos, outros uns 15 minutos. Então, muitas vezes você acaba de comer, pô, vou repetir, tá tão gostoso. Peraí, cara. Se esperar. Lá em casa a gente faz o Se lanche. esperar, passa. 18h30 a gente faz o lanche. Aí a mulher olha, o que nós vamos jantar? Mas passa. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho tentado aplicar isso, eu tenho tentado comer, aí eu fico naquela vontade de comer mais ali. Calma, vou esperar que vai passar. Passa. Aí passa, aí depois da fome. É como dor de barriga pegou alta. Também Passa. a sede e a fome confundindo. Por exemplo, o centro da fome e da sede no cérebro fica no hipotálamo. E são grupos de neurônios muito pertinho do outro. Então, muitas vezes, a excitabilidade do neurônio ativa o outro. Então, muitas vezes você está com sede e o neurônio da sede ativa o da fome. E o teu cérebro dá uma mensagem da fome. Isso acontece comigo à Aí, quando noite. você bebe água, você desliga aquele circuito neuronal da sede e ele desliga o da fome junto. Então, É aquela coisa, é afogar a fome. Eu ia lhe perguntar justamente isso agora. Por exemplo, eu não gosto de água. Não gosto de bem água. saborizado. Não gosto de água. Com limãozinho, com gás. Não gosto de água. É terrível isso, né? É estranho. Coisa. Não gosto. Tem dias que eu não tomo água. Não tomo água de jeito nenhum. Sabe em que momento eu tomo água? À noite. Acordo muito à noite para tomar água. Durante o dia, hoje, talvez eu tenha tomado porque eu cheguei do treino, com alguma sede, era o que tinha também. Se tiver outra coisa, eu tomo outra coisa. Coca-Cola, refrigerante? Qualquer coisa que tiver. Suco, gosto muito de suco, com açúcar. Suco doce. Eu sou um milagre. Então o que acontece? Aí me falaram isso, né? Que é muito da fome, às vezes é desativada Pelo circuito da sede, né? É muito pertinho do cérebro. Então, muitas vezes acontece o nosso corpo, a gente pensa, o corpo humano é perfeito. Não, ele tem certas falhas. Essa é uma das falhas de fabricação do nosso corpo. O circuito da sede e da fome. Outra falha de fabricação, que graças a Deus ela existe, senão não teria emprego. Por exemplo, por exemplo, vamos supor que o seu corpo esteja precisando de magnésio. O teu cérebro não vai dizer, olha, me dê magnésio, coma banana que tem magnésio, coma couve que tem magnésio. Não, ele vai dizer, coma. O teu cérebro ele não sabe explicar o que é que ele quer. Ele diz que está faltando. Cara, está faltando uma parada aqui, tu tem que comer. E aí tu começa a comer. Enquanto não vier o que tu está querendo, o que o cérebro está querendo, a fome não passa. É o que acontece muito com a proteína. Por exemplo, qual o café da manhã padrão do cearense? Pão, manteiga, café com açúcar. Carboidrato. Pão, carboidrato, manteiga, margarina, gordura e café com açúcar, carboidrato. Aí o corpo está pedindo, cadê a proteína? O cérebro chegou, cadê a proteína? O cara saiu de casa, aí dá 8 horas da manhã, o cara tomou café da manhã 6h30, o cara varado de fome. Aí o cara, vou comer lá um salgado com um suco ou com um refri. Aí tá na Passa lá no chinês, pega o pastel. Pega um pastelzinho, aí pega um pastelzinho, coisa e tal, carboidrato lá em cima, gordura lá em cima, proteína lá embaixo. Aí quando dá 11 horas, o cara tá brocado de fome de novo. Caramba, essa fome não passa. Na verdade, por que a fome não passa? Você não está dando o que o cérebro está pedindo. Você está dizendo, olha, eu quero proteína, cara. Você pode ver que quando você come um pão com ovo de manhã, tu fica até 11 horas de boa. Por quê? Porque tu colocou proteína. Claro, porque ele sai muito, a gente Então, quando você come um pão com ovo, beleza, porque aquela proteína te dá uma saciedade. Então, o corpo já, beleza, ele me deu o que eu precisava. O ovo tem uma série de vitaminas, série de minerais, né? O ovo tem praticamente só não tem vitamina C, as outras ele tem todas. Então, quando você supre o corpo do que ele quer, ele cala a boca, ele te deixa de boa. Agora, quando você não dá o que ele precisa, a fome não passa. Porque você não está dando. Aí o nutricionista entra aí, para descobrir o que é que teu corpo está querendo te dizer. Peraí, eu tenho que dar o que para esse paciente? Eu tenho que dar magnésio mais, eu tenho que dar mais potássio, eu tenho que dar mais selênio para ele. Então, na hora que a gente harmoniza esses nutrientes, você não sente mais aquela fome de capivara louca. Né? Por quê? Porque eu estou dando para o teu cérebro o que ele está pedindo. Só que eu vou ter que interpretar isso a partir do quê? Do que eu te pergunto, do que você está comendo e dos teus exames. Então, eu faço uma anamnese, por isso que a consulta nutricional é um pouco longa.
porque exige um detalhamento do teu estilo de vida. Aí, opa, esse cara está comendo pouco magnésio, esse cara está comendo pouca proteína. Então, na dieta, eu já vou colocando o que está faltando. Então, aí, pô, cara, Alexandre, essa tua dieta, cara, eu estou emagrecendo, mas estou me sentindo hiper satisfeito. Por quê? Porque eu estou dando para o teu cérebro o que ele estava pedindo o tempo todo e tu não estava dando. Por isso que eu estou comigo agora. Porque a gente não sabe, né, também. Graças a Deus. Senão eu estava dizendo, graças a Deus. Eu já estou no reality. Fechou. Ainda bem, não estava desempregado, né? Porque imagina se o corpo já viesse com alimento com magnésio. Eu estava desempregado, eu estava sem emprego agora. Ó, passando pela comida, pelo remédio, pela água, vamos chegar no momento mais esperado por mim. Até pela bomba, né? Passando pelos ovos, passando por um bocado. Você passou pelos ovos. Passando. Nós somos um time. Todo mundo foi bulinado aqui, nessa daqui. Tamo junto. Nós. E aí? Chegamos no cocô. Que foi o que uma das coisas mais chamaram a atenção lá, que o pessoal tem muito isso. Eu sou meio desbocado, né? O pessoal tem esse tabu, né? Falar, não vai falar cocô. Ou tem uma postagem do Alexandre, né? Uma postagem. O Alexandre tá achando muito massa. Isso ficou constrangidíssimo. Já pensou, rapaz? Todo mundo faz. Como é que tá o intestino? O intestino tá, né? Fica encabulado de falar. E aí o cocô ele fala muito sobre a pessoa. Olha, vamos lá. Existe uma área da nutrição. Isso vai perguntar legal. Existe uma área da nutrição que está bombando agora, que é a modulação intestinal. Eu quase trouxe um aqui. Para tu entender, até um reality que ele passa na Discovery Health. Eu não sei se passa ainda, passava alguns anos atrás. Era uma semana com a Nutri. Era uma série de pessoas que ficaram dentro de uma casa, trancada com a nutricionista. A nutricionista acompanhava toda a alimentação, inclusive o aparelho sanitário dessa casa, ele não era normal, ele tinha uma plataforma que você tinha que defecar em cima dessa plataforma. E tinha que chamar a nutricionista para ver se era cocô. E a Nutri ia lá com palitinho, mexendo no cocô, porque o intestino, ele diz se você está se alimentando corretamente, ele diz se você está com as suas bactérias intestinais estão ok ou não, porque tem que ter um equilíbrio de bactéria. Você tem bactérias boas e bactérias ruins, é a chamada flora, né? Bacteriana, intestinal ou microbiota intestinal. Então, essa área da nutrição está bombando, inclusive tem nutricionista milionário, trabalhando só com essa área intestinal. Sério mesmo, tem um colega nosso que ele realmente está bombando no Brasil todo e no mundo com palestras na área de cocô. Né? Então, quando pergunta de milhões. Eu tenho mais, tem um amigo meu que quer fazer as perguntas. Não, pode continuar. Sou eu mesmo, meu amigo mandou perguntar. Certo. Então, o que acontece? Então, quando o paciente fala como é que está a saúde intestinal dele, meu amigo, dá para descobrir muita coisa. Dá para descobrir se você está com uma boa alimentação, se não está, se as bactérias estão boas, se o consumo de fibra está ideal ou não, até da tua saúde mental. Certo? Sério? Até a saúde mental. Por exemplo, uma pessoa estressada, ela faz cocô de bolinha. Ela tem uma contração intestinal maior. Então é o famoso cocô de cabritinho. É aquele que você vai no banheiro e vai ploc. E aquele que não segura, assim, comeu agora, depois já sai tudo, já sai lá tudo, assim. Não, o problema não é... O milho saiu lá, saiu açaí, saiu... Quero ver o corte, o momento do cocô. Olha, se tiver saído alimento... Isso é uma bosta. Se tiver saindo alimento inteiro, de duas uma, ou você está mastigando muito rápido, ou você está com problema estomacal, o teu estômago está gerando pouco suco gástrico, ou o teu pâncreas está com problema, ou a tua vesícula. Então tem que avaliar. Você faz o Google agora, morri. Se é o pâncreas, você vai no Google ver o que você tem, câncer. Então aí tem algum problema digestivo, ou seja, porque a maioria desse processo digestivo... Pois é, então aí pode acontecer que você não engolir, não mastigar o alimento corretamente e deixa o trabalho todo para o teu intestino e estômago fazer isso. E ele às vezes não consegue, você tem que dar uma certa maceração para poder as enzimas atuarem. E aí, o que acontece? Você acaba colocando para fora pedaço de milho inteiro, pedaço de feijão, às vezes até pedaço de carne inteiro você bota, né? Alface. Existe um nome chamado, um exame chamado coprológico funcional. Funcional, que você não é o famoso exame de fezes, ele não é. Ele não analisa verminose, ele analisa o que é que tem dentro do teu cocô.
né? Se tem carne inteira, mal digerida, se tem pedaço de fruta inteira, se tem glicose, né? Se tem fibra, se tem sangue, né? Ou seja, esse exame coprológico funcional, ele analisa o que é que tem dentro do teu cocô, e aí o Nutra ele pode avaliar se você está com deficiência enzimática, então a gente pode passar um suplemento de enzimas, né, para realmente complementar essa digestão, porque pode ser, você pode estar com a deficiência de acidez estomacal, aí tem que mandar para o gastro para fazer uma correção dessa acidez, né, porque às vezes você toma muito medicamento para gastrite, você reduz tanto a acidez do estômago por medicamento, que você não consegue fazer digestão. Acabei de fazer tratamento lá para Campilória, né? Pois é. Pode fazer. Pode acontecer, cai muito a acidez do estômago. Você Comer um cachorro quente, a salsicha sai inteira. Não foi um bom exemplo. Não sei se você se ligou que a salsicha não foi um bom exemplo. David. Cara, tem uma pergunta aqui, sério. A última pergunta para mim sobre isso é assim, a gente estava falando sobre isso ontem. Gente que fica 3, 4 dias sem conseguir fazer, né? Meu Deus, deve ser um parto, né? Por quê, assim? Tem solução? Nem todo mundo tem, porque antigamente que tinha fruta, tinha ameixa e tal. Mulher geralmente mas para nem todo mundo funciona. O que é que causa isso, geralmente? Problema número 1, isso, o que é que eu vejo na minha experiência consultória? Falta de água. Por quê? O intestino grosso, né, qual a função do intestino grosso? Ele reabsorve a água quando o cocô vem do intestino delgado, aquele intestino mais fininho. O grosso, ele vem uma papa, uma pasta. Né? Aí o intestino grosso, ele vai pegando essa água, vai reabsorvendo e jogando para o sangue para você não ficar desidratado. E ele vai ressecando o cocô até sair. Só que tem que ter um equilíbrio. Ele não pode ressecar muito, porque senão fica muito seco. Sim. E não pode também deixar muito molhado, senão sai diarreia. Então esse equilíbrio é muito delicado. Ele envolve ingestão de água, envolve bactéria intestinal, envolve também obedecer o pedido do corpo, né? Quando a natureza chama, olha, obedeça, porque quanto mais tempo as tuas fezes ficam dentro do intestino grosso, o intestino não grosso... ficar segurando, deu vontade, vai. Se puder ir, vá. Né? Se a natureza chamar, vá. Certo? Por quê? Porque quanto mais tempo o cocô fica lá, aquilo é uma esponja, o intestino grosso é uma esponja. Então, se ele ficou lá, aí, na hora que ele fica lá no teu intestino grosso, o que acontece? Ele dilata o intestino grosso, aí tem uma série de nervos ao redor que mandam uma mensagem para o teu cérebro: olha, vá para o banheiro, você precisa fazer cocô agora. Aí o que acontece? Você não obedeceu. Aí esses nervos chegam a um ponto que saturam. Aí eles param de mandar aquela sinal para o cérebro. Já que não funcionou, eles saturam e não passam mais a vocês ficam aí com essa cara de tabuzinho de vocês, mas é uma com nojinho. Eu, pelo contrário, eu obedeço demais quando a mensagem o cagão é mais saudável, né? Não, assim, eu ia perguntar, Alexandre, se o cara que caga um sucuri, ele é saudável. Cara, vamos lá, tipos de cocô, né? Eu tinha que perguntar isso, cara. O amigo dele tá perguntando. Um amigo meu perguntou se o sucuri é saudável. Quais são os cocôs não legais? O cocô mal indicado, não é um cocô bom, né? Tem o cocô Tarzan, que é aquele pendurado. Do rabo do macaco. Cocô Tarzan. Aí o cara corta só o rabo do macaco. Tem o cocô ioiô também, que não é legal. Aquele que na hora que está saindo, você pensa que ele vai sair e ele volta. Né? Ele fica. Esse cocô ioiô é o pior, você está lá. Estou bem até agora. Tem o cocô AVC, né? Que toda vez que você vai fazer força, você tem quase um AVC, né? De tanta força que você faz, isso também não é bom. Então, o gato também deve ser bom, né? Que ele faz... Não deve ser. Tem o cocô explosão, né? Como aquele explode no vaso, esse também não. Esse não deve ser saudável. Cara, eu não sabia que tinha tanto tipo de cocô. Então, qual o cocô ideal? Falou, você não olha. Todo mundo olha. Não, eu não sabia que tinha nome, pô. Começa a fotografar e pesquisa. Tem o cocô coisa, né? Que parece o coisa do Quarteto Fantástico. Fantástico, é cheio de pedrinha. Assim, né? Rachadura, né? Não, porque parece uma espiga, né? Ele sai rasgando mesmo, né? Sai queimando e rasgando tudo, né? Ele sai sangue. Né? E outra coisa, cuidado com o tipo de sangue que sai do seu cocô. Se o sangue sai vermelho, aquele sangue provavelmente ele vem do teu ânus ou do teu reto, uma hemorroida. Se o sangue sai preto, aquilo pode ser uma hemorragia no estômago. Já vem batido. A cor do sangue que vem do cocô pode dizer que tipo de problema você tem. Se o sangue vier vermelho vivo, é porque aquele sangue ele foi recentemente
expelido pelo corpo, ou seja, ou foi lá no ânus ou foi no reto. Se o sangue vem escuro, procure um médico urgentemente. Você pode estar com uma lesão grave no estômago, com hemorragia estomacal, entendeu? Então esse sangue está saindo já um sangue já coalhado, como fala popularmente falando, né? Um sangue processado, digerido, que a gente chama. Mas, então, qual seria o cocô ideal, né? Entre todos os cocôs? Mande o seu aí, tá, a gente viu? Manda como é que tá o seu hoje, pra gente te ajudar. O ideal é o famoso tolete. Desceu macio, não doeu. Desce macio. O ideal é sujar o mínimo possível o papel higiênico, passou o papel, só aquele marronzinho de leve. Né? Se sair aquela pasta, né, você se limpar e sair aquela pasta. Que não acaba mais, não né? acaba mais, O cara fica aqui, aquele solete, desceu macio, não é aquele que você fica horas e horas esperando. Não, deu vontade, sentou no vaso, toque, caiu lá. E outra coisa, ele não pode ser aquele cocô apegado. O que é cocô apegado? Aquele que você dá descarga e ele não recolhe. Isso acontece na casa da namorada. É o cocô submarino, né? Ele vai Ele não pode, É o isopor. Ele tem que descer. O cocô que boia muito é sinal que você não está digerindo bem gorduras. Aquele cocô está com muito excesso de gorduras, ele boia, entendeu? O cocô também não pode vir muito branco, ele tem que vir com aquela cor amarronzada clara até uma marrom mais escuro, né? Não chegando ao preto. E também tem que descer macio. Se doer, não tá bom. Se sujar muito papel, também não tá bom. É o cocô tolete. Aí, O tolete, agora, se for outra coisa sucuri, gente. Se for a sucuri. é porque a sucuri é porque você ficou tanto tempo sem defecar que acumulou, né? Coloque isso pra fora, cara. E ele tem que descer na primeira descarga. Se não descer, meu amigo, tem... Como é que a sucuri desce? Ele tem que quebrar uma faquinha aqui, ó. Olha, o caso é tão grave, uma paciente minha, durante a pandemia, meu amigo, ela teve uma ruptura intestinal por conta de constipação. O intestino dela rasgou. Ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, ela perdeu 5 metros de intestino. Nossa, cara. Por conta de constipação. Isso tem é muita sério. dó de quem Ela não morreu por milagre. Tem dó de verdade. Ela não morreu por milagre. Acumulou tantas fezes que fez um tumor chamado fecaloma, que é um tumor de fezes, que dilatou tanto que rasgou o intestino dela. O médico teve que abrir, tirar aquele monte de fezes. Ela teve uma infecção generalizada, ainda pegou Covid. Ela não morreu por um milagre de Deus. Né? Tá viva aí para contar a história, mas perdeu 5 metros de intestino por conta de prisão de ventre. É sério. Né? Ela é uma jovem de 37 anos. E detalhe, ela tem constipação desde os 5 de idade. Viu? Na idade de vocês que ela tá. Entendeu? Então, assim, essa história de não intestino preso atrapalha emagrecimento, atrapalha hipertrofia muscular, né? E também estufa muito a barriga, dá desconforto. Por exemplo, você já ouviu falar, não mexe com ele não, porque ele está enfesado hoje. Você sabe de onde vem esse nome enfesado? Fezes, cheio de fezes. Né? Para você ter ideia, na Idade Média, né, há relatos em alguns livros que as pessoas se matavam não defecando.